Bem-vindos, colegas, professoras e professores da nossa rede. Eu sou a Carolina Monteiro, sou professora, faço parte da Escola de Formação de Professores de Canoas, vinculada à Secretaria de Educação, na Diretoria de Gestão, Inovação e Formação. E junto com as minhas colegas aqui, então, da Escola de Formação, eu vou mediar esse primeiro módulo da sexta trilha do conhecimento, que tem como tema a educação para as relações étnico-raciais. Eu sou a Ana Paula, né? Acho que vários já me conhecem. Eu também sou da Escola de Formação e com muito orgulho, né? A gente faz parte do GT do ERERA aqui na nossa rede, né? E já convidamos todos os colegas que quiserem participar e que deu o start, assim, no curso do Rafa e que os colegas que puderam participar tiveram essa honra, né? Um de cada escola, tanto das EMEIs quanto das EMEFs, gostaram muito e que hoje a gente vem aqui, então, né, com esse vídeo, né, com esse primeiro módulo, para que também, né, todos os colegas da rede possam conhecer também o Rafa, né, e ter essa oportunidade que é tão bacana. Olá, colegas. Eu também acho que vocês já me conhecem. Eu sou a Juliane, assessora de formação para educação infantil da Escola de Formação. E para mim, assim como a Ana falou, também é um prazer e um orgulho participar dessa comissão, não só com as colegas da Escola de Formação, mas com os colegas de toda a rede, né? Sejam todos muito bem-vindos. Rafa, mais uma vez, seja bem-vindo à rede. E eu tenho certeza que os colegas vão aproveitar bastante essa formação e a tua fala. Obrigado, Carol, obrigado, Ana, obrigado, Ju, pelo convite. É um prazer estar com a Rede de Canoas novamente. A Rede de Canoas, que para mim foi uma das melhores experiências do curso Antirracismo, como identificar e combater o racismo estrutural, que já está circulando em várias cidades. Nesse mês de novembro eu vou estar indo para Bom Jesus, Pantano Grande, Nonoai, outras tantas cidades daqui do estado que também estão se abrindo para a sensibilização da sua rede municipal acerca dessa temática, que é tão cara, mas também tão urgente, tão importante, né? Isso não só para a população negra, mas para a sociedade como um todo. E hoje a gente está aqui realmente, né, para falar, seja do curso Antirracismo, mas também contar um pouquinho da minha própria história de vida, minha vivência acerca também de dentro de uma periferia, de um jovem negro que ascende pela cultura hip-hop, para um meio da arte, para um meio da cultura, para um meio social de transformação da realidade social. Bom, eu sou Rafa Rafuage, a minha trajetória inicia, né, na cultura hip-hop, especificamente em 2002, eu tenho 33 anos de idade, mas em 2002 eu abro, então, a chancela aí por meio de uma aula de história, e é muito legal os professores e professoras de história, não que os outros não sejam, todos são muito legais, mas de história eu tenho realmente um apreço por conta de que foi a porta de entrada para mim na cultura hip-hop. E nisso, né, quando o professor leva um rádio para a sala de aula e trabalha a matéria por meio da música, uma música que trazia uma reflexão acerca da população negra, acerca das diversas desigualdades e mazelas que a gente tem na sociedade, principalmente, né, no início dos anos 2000, onde ainda muitos preconceitos eram mais aflorados do que hoje, por conta também de uma desinformação da sociedade. E eu costumo dizer que essa desinformação, que acaba acarretando uma certa ignorância, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que realmente a desinformação gera um ser ignorante, e o ser ignorante segue, por sua vez, né, fazendo a manutenção do racismo diariamente, ou a manutenção do patriarcado, ou quem dirá, né, de casos de homofobia e tantos outros que eu poderia dizer. E lá, quando eu conheci a cultura hip-hop, também não era diferente, eu também tinha minhas posturas, né, muito machistas, muito homofóbicas e, quem dirá, sexistas. E nisso, né, a gente foi, durante o processo de crescimento na cultura hip-hop, que é uma cultura inclusiva, é uma cultura libertadora, é uma cultura, né, que, além de ser inclusiva, libertadora, é uma cultura transformadora, porque ela parte do íntimo da pessoa para um coletivo. E isso, né, foi o que eu tive de melhor, talvez, nesses quase 20 anos que eu estou completando hoje de cultura hip-hop. Mas nos últimos 10 foi onde a grande virada de chave da minha vida aconteceu, que eu me torno, né, na verdade, eu transcendo, gurias, né, essa parte de ser artista para me tornar um militante, né, e aí foi a grande virada de chave realmente na minha vida, porque ali a gente começa a desenvolver diversos projetos de impacto nas comunidades
Eu estive em Canoas, para quem não sabe, eu atuei na Casa das Juventudes, lá no Guajuviras, quando o Pronace, aquela grande política pública, ela chegou, né, em Canoas, que foi uma das cidades pioneiras, que fez a adesão do Pronace, lá em 2010, e desenvolveu vários projetos, como Protejo, Mulheres da Paz, Justiça Comunitária, Agência da Boa Notícia, que se tornaram referências para o Brasil. E para mim também, né? Por quê? Porque o modelo da Casa das Juventudes, que tinha no Guajuviras, e que em 2012 foi inaugurado na Matias Velho, foi o modelo que eu peguei de referência para fazer a Casa da Cultura Hip Hop em Esteio, que hoje é o maior centro de hip hop independente e sustentável da América Latina. É um espaço que atende e sensibiliza 4.000 jovens por ano na cidade de Esteio, mas jovens de toda a região metropolitana, inclusive de Canoas, e que também tem um espaço de 1.700 metros quadrados que tem diversos serviços, como programa Hip Hop Alimentação, como um estúdio musical, como quadra poliesportiva, horta comunitária, espaços de lazer e convivência, entre outras coisas. E eu estou tentando contar isso para vocês porque realmente eu compreendo a cultura hip hop como uma política pública. E o hip hop, sendo uma política pública, pode ser a ferramenta que vocês podem, também dentro da escola, utilizar para que maiores ações voltadas à cultura antirracista, uma postura do ser, do indivíduo antirracista, possa se fazer valer e ela possa acontecer. Digo isso porque das grandes experiências no mundo da educação, seja na Finlândia, seja na Colômbia, né, seja em outros países que têm um belo exemplo de educação, todas as experiências partiram da relação com a comunidade que está ao entorno do equipamento escolar, né? E essa relação que ela parte de dentro da escola para a comunidade e volta da comunidade para a escola, está aí o grande fator da ecologia dos saberes que um grande amigo meu defende, que é o Boaventura de Souza Santos, um dos maiores sociólogos de língua portuguesa vivo atualmente. E essa ecologia dos saberes, que está ligado à ótica das epistemologias do Sul, por exemplo, ou seja, a gente aprender com o Sul, a ir para o Sul e vir para o Sul, fazer esse movimento de tentar entender, né, e buscar a riqueza do que a gente tem em torno da gente, e não só vangloriar ou valorizar ou botar no pedestal da glória, né, saberes que vêm da Europa, da América do Norte, ou acima da linha do Equador. Entendendo que, obviamente, né, o Sul global também não está atrelado somente à linha do Equador para baixo. Está atrelado às questões colonialistas, capitalistas e patriarcais também. E eu falo do capitalismo, do patriarcado, do colonialismo, justamente porque são esses os três pilares base do que a epistemologia do Sul tenta combater. E quando a gente fala combater, está ligado também ao raciocínio que não é realmente de embate, mas é mostrar que outras possibilidades de vida, ou tal como preconiza o slogan do Fórum Social Mundial, um novo mundo possível, né, realmente é possível. Existem outras práticas, ou seja, muito do que a gente ainda não evoluiu como sociedade também parte de uma zona de conforto que a gente está, de entender que o mundo é assim, ele é assim porque é assim, vamos continuar assim, né? E isso realmente acarreta o não vencimento das pautas históricas, como, né, as questões ligadas ao estudo da história afro, como a Lei 10.639, que nesse ano está fazendo 18 anos, mas até então, realmente, né, a lei está ficando de maior, olha só, a lei está ficando de maior, e até então, muito pouco, né, nos mais de 5.000 municípios do Brasil, foi feito, bem como a 11.645 de 2008, que está aí fazendo 13 anos já, né, e que, de fato, também muito pouco foi feito relacionado ao estudo da história indígena, relacionado ao estudo da história afro. E nisso a gente pensa, né, como superar realmente essas problemáticas que, muitas vezes, né, existem diversos conteúdos à disposição no Google, em outras linhas de raciocínio, sites de busca, pesquisa, mas o nosso não movimento rumo à busca do conhecimento é o que também nos coloca nessas situações. Então, para a gente vencer realmente, né, como eu estava falando da comunidade, uma das experiências que vocês podem buscar urgentemente é a UPMS, né, é uma troca entre populares e acadêmicos, é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Inclusive, hoje,
eu postei lá na minha rede social, no Instagram, quem quiser dar uma olhada sobre, @Rafuage vai encontrar lá no Instagram. A gente lotou a Casa do Hip Hop com uma aula pública com Boaventura, o Maçambique de Osório, que é o pessoal tradicional, a Rainha Ginga, uma série de atores e atrizes sociais do Rio Grande do Sul, que vieram gente da UFPEL, veio gente de muitos lugares do Rio Grande do Sul. E a UPMS, ela parte de um princípio em que o saber ele é uma linha horizontal, não hierárquica. Ele parte desse princípio, né? Não interessa se tu tem um diploma, não interessa se isso ou aquilo, a gente parte do mesmo entendimento, da mesma linha de respeito, né? Obviamente, cada um vai contribuir com o que tem, com o que sabe, com as vivências que tem. Mas o grande X da questão da UPMS são as trocas que ocorrem de campos opostos, muitas vezes, mas também não tão opostos, porque tem populares que também são acadêmicos, como é o meu caso, como é o caso de muitos e muitas que estão assistindo, né? São populares que emergem para a academia, mas não deixam de estar na comunidade, né? Ou transpondo para a comunidade o que está buscando de dentro da academia, como é o meu caso. Eu faço direito, hoje eu estou fazendo direito, mas sou formado em publicidade e propaganda também, e no curso de epistemologias do Sul, lá na Universidade de Coimbra, de Portugal. Mas o grande X da questão é esse movimento de construção conjunta e coletiva. Partindo desse entendimento, eu estou tentando ser o mais explicativo possível para vocês me entenderem. A gente chega realmente para abordar o que a gente vem falar hoje aqui, né? Nesse mês de novembro, falar sobre a consciência negra, sobre o cinquentenário do 20 de novembro, né? O 20 de novembro que foi uma proposição do Grupo Palmares por meio do Oliveira Silveira, que é um grande líder negro que faleceu em 2009, estaria com mais de 80 anos hoje, mas ele é, até hoje, realmente um dos grandes nomes aí depois de Zumbi dos Palmares. Né? E eu ouso a dizer que ele é um dos grandes nomes depois de Zumbi dos Palmares. Mas também, né, de outras e outros negros e negras, e uma delas que está viva até hoje, que é a doutora Petronília Silva. Ela que é uma grande referência de mulher, primeiramente, mas também mulher negra, professora, militante. Ela, inclusive, compôs junto comigo a UPMS. Eu e ela, a gente teve, uma vez eu dei uma aula com a Petronília, foi muito legal, assim, porque a Petronília, né, já é uma pessoa de mais idade do que eu, e, obviamente, um conhecimento mais aguçado, assim. Ela foi relatora, inclusive, da Lei 10.639 de 2003. Então, a Petronília é uma grande personalidade. E a luta, na verdade, ela é uma eterna corrida de bastão, né? A luta de combate ao racismo, as lutas de promoção da diversidade, da igualdade racial, de uma educação para as relações étnico-raciais, realmente ela é uma corrida de bastão. Que hoje nós estamos aqui, né, futuramente teremos os nossos filhos, os nossos netos, e que para que isso possa ser superado, realmente informação tem que ser o maior trunfo que a gente tenha na nossa manga, ou quem dirá no nosso caderno, ou quem dirá falando para todo mundo. Eu tenho uma frase que eu digo que informação é o poder, mas somente a verdade ela é revolucionária. E acreditando nisso, que informação é o poder, e a verdade pode transformar, né, pode revolucionar, a gente parte desse conceito, que para vencer também a problemática do racismo estrutural, o primeiro movimento é a busca da informação, é a busca do conhecimento. Seja acerca de um conhecimento que vai contribuir para uma desconstrução do nosso ser racista e uma reconstrução de um ser antirracista, porque independente, né, das hashtags que muitos postam nas redes sociais, de fato, um ser antirracista, ou um ser não homofóbico, ou um cara, ou uma pessoa, um ser humano não machista, a gente se faz no dia a dia, a gente vê com atitudes no dia a dia, né? Não é com hashtags de internet. Então, a gente realmente, para poder fazer essa busca do conhecimento, tem que estar conectado com a comunidade, porque na comunidade a gente tem os atores sociais, a gente tem os grupos musicais, a gente tem as religiões de matriz africana, temos outros tipos também de formas de religião, como a própria igreja tem os crentes, tem os católicos, tem uma série de pessoas que, independente também da sua posição religiosa, muitas vezes se colocam à disposição também de uma sociedade mais igualitária e mais justa. E é nessas pessoas que a gente realmente tem que se conectar. Agora, a partir da conexão, né, o movimento de busca ele também deve ser continuado. Por quê? Porque realmente uma ação pontual ou uma troca pontual como essa nossa, embora não seja tão pontual assim, né,
que a gente já vem de uma construção de curso, eu sei que também não vamos morrer aqui com essa troca de ideia, né? A gente ainda vai ter outras ações em conjunto com a Secretaria de Educação de Canoas e para a Rede Municipal de Educação de Canoas, mas ainda assim, isso também compete à nossa busca do conhecimento diário e constante, uma ação contínua. E esse movimento contínuo é o que vai garantir com que a gente possa sanar dúvidas. Hoje mesmo eu estava discutindo sobre a relação se existe ou não existe o racismo reverso. Já ouviram falar disso? Muitos já devem ter ouvido falar disso, né? Se existe ou não existe o racismo reverso. E muita gente não compreende, né, que a situação de racismo, né, ela é diferente. Primeiro a gente parte de um contexto jurídico, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Juridicamente, preconceito é uma coisa, injúria é uma coisa, discriminação é uma coisa, e o racismo é outra coisa. E nessa diferenciação entre o que é o que juridicamente, né, ou quem dirá popularmente, porque no popular tudo acaba ficando no mesmo saco, né? Foi um ato de racismo, é preconceito. Né? As pessoas falam, né? Mas ele foi uma discriminação, mas muitas vezes é um ato de racismo também. Enfim. E o que eu quero dizer com isso é que o racismo realmente parte de um contexto de hegemonia, né? Parte de um contexto de dominação. Né? E, historicamente, no Brasil, né, a população que dominou e a população que foi dominada está muito bem evidenciada. Né? A população branca domina e a população negra e fica numa condição escravizada de dominação. E, obviamente, pós o contexto abolicionista, entre aspas, que não foi abolicionista de fato, mas foi uma questão muito mais ligada à economia da época, do que realmente é um bom sentimento de libertação, né, de um período de escravidão no Brasil, não teve nenhuma indenização, ou quem dirá, né, algum ressarcimento pelos anos de trabalho, pelos açoites que os negros e negras levaram. Realmente, né, aquele pós-abolição da escravatura, o que restou para os negros foi realmente uma fama de vagabundo. Foram leis que reforçaram que as leis do século XIX já diziam que negro não podia ter terra, que negro não podia votar, que negro não podia ter acesso à escola, à educação, à saúde, né? E aí, quando a gente faz esse resgate histórico, eu estou tentando dar uma pincelada também em alguma coisa de história, porque é interessante vocês entenderem que tudo isso culmina em 1988, quando se tem a nova Constituição Brasileira, e só depois de 488 anos, onde o Brasil, né, de 1500 a 1988, não quis, obviamente, se desvincular das ações de escravidão, das ações racistas, das ações opressoras, e inclusive, né, vinha de um período ditatorial no Brasil, que só depois de 488 anos o racismo foi considerado um crime hediondo, um crime inafiançável, segundo a Constituição. Mas ainda assim, né, embora a Constituição defenda, a gente acabou passando ao longo desses 33 anos, imagina, eu nasci em 1988, né? Então, nesses últimos 33 anos, somente ano passado, não, na verdade, esse ano, olha, eu ouso dizer que foi esse ano, agora o ano passado, não estou lembrando, mas somente ano passado, por exemplo, o Rio Grande do Sul foi ter uma delegacia especializada para combates de crime de intolerância, racismo e discriminação, que fica em Porto Alegre, ali perto da Estação Farrapos. Inclusive, depois que eu fiz o curso aqui na Rede Municipal de Canoas, eu fui procurado por várias professoras no direct, no Instagram, no WhatsApp, e a gente fez trocas, e uma delas me perguntou como poderia denunciar, inclusive, uma situação de racismo que vivenciou. Então, realmente, imagine, né, 33 anos, a gente sofreu com um longo período também de uma desinformação do sistema da segurança pública no Rio Grande do Sul, que muitas vezes, né, não foi um sistema acolhedor à vítima de racismo, muitas vezes acabou reforçando a opressão de quem cometeu o ato violento e que muitas vezes fez um julgamento que não deveria ser da polícia, mas acabou fazendo um julgamento de que não era racismo, era injúria, injúria não dá cadeia, injúria tem fiança, injúria mantém o racista livre e não faz um processo realmente, né, de aprendizado para com o racista. Tal como a gente está vendo aí, né, os atos que aconteceram na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que aconteceram também na URGS com um estudante e um doutorando, né? Não sei se vocês acompanharam tudo isso, mas realmente a gente vive um momento onde o ódio ele está aflorado, onde as pessoas perderam
todo tipo de vergonha ou de pudor acerca, né, da ofensa, acerca da humilhação, acerca de questões mínimas de humanidade. E nisso cabe o nosso papel reforçar realmente a luta acerca do combate ao racismo. E quando eu falo combate ao racismo, né, eu não quero assustar as pessoas que ainda não são engajadas numa luta antirracista, ou ainda não se sentem antirracistas. Porque ser antirracista não é uma questão de levantar de manhã e dizer eu sou antirracista, né? Também é um trabalho interno, né? De policiamento, e quando eu falo policiamento é isso. Olha, eu não estou aqui na frente das câmeras, eu não estou na frente dos meus educandos, eu estou naquele churrasco de família de domingo, e lá eu posso dizer, entre os meus familiares, aquela negrada, aqueles negros, de negro, não sei o quê, é aquele palavreado que é considerado um dito popular, mas que realmente são ações, são insultos racistas, e que, obviamente, né, ditos a público para uma pessoa, geraria também cadeia, geraria uma série de questões jurídicas acerca disso. Então, o policiamento ele é o primeiro passo, né? Não silenciar também é um passo. Porque é isso, na medida que tu já começa a compreender que se policiar... Opa, eu ia soltar, entre aspas, uma piada, porque não é piada. Mas eu ia soltar aquela tiradinha, não vou falar. Ok, se policiou, né? Engoliu seco ali. Mas, né, tá vendo o marido, tá vendo a esposa, tá vendo o filho, né? A perder de vista acerca desse tipo de palavreado, acerca desse tipo de comportamento e postura. O não silenciamento também, principalmente no núcleo familiar, que é o núcleo onde realmente, né, a gente tem uma relação próxima, uma relação de carinho, de amor, né? É realmente um movimento que vocês podem realmente demonstrar o amor e o carinho que vocês têm pela família. Porque o não silenciamento pode ensinar, o não silenciamento pode ter uma colocação que vai fazer refletir, e a reflexão pode gerar a desconstrução. Então, parte desses dois pontos. Agora, também é entender que a luta antirracista não é um lugar confortável. Não é hashtag, como eu disse, de Facebook, de Instagram. Infelizmente, pessoal, né? Assim como também a luta contra o feminicídio não é confortável, principalmente para as mulheres. E assim como a luta antirracista também não é confortável para os negros e para os não negros também. Porque, infelizmente, a gente vive no estado que 17% da população no Rio Grande do Sul é negra e parda. Ou seja, em torno de 1,9 milhões de pessoas. Né, de 11 milhões e meio quase que a gente tem de população no estado. Se a gente for olhar, isso é muito pouco, né? Comparado ao Brasil, que majoritariamente pretos e pardos são maioria, 52%. Então, a gente realmente vive numa região muito branca, numa região que veio de uma colonização europeia, alemã, italiana, polonesa, né? Outras etnias, outros países vieram para cá também, até japoneses vieram para cá, né? Então, realmente, né, a gente parte de um contexto onde negros estiveram aqui inicialmente como escravizados, né? E não tiveram o mesmo direito que migrantes italianos, alemães tiveram quando chegaram aqui. Que foi o direito à terra, o direito à plantação, o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito à educação, o direito à dignidade, né? E essa negação da dignidade é o que gerou o abismo social que a gente vive hoje, né? A desigualdade que a gente vive hoje acerca de processos de não vencimento, né, das nossas diferenças. E aí, quando eu falo das diferenças, também está ligado que cada um pode entender que a postura que a gente vai assumir de não ser racista, de ser antirracista, né, e principalmente no século XXI, é um debate urgente, é um dever moral nosso. Na década de 60, o Martin Luther King disse que não gostaria de ver seu filho julgado pela cor da pele, mas pelo caráter. E até quando a gente vai ter que repetir que realmente as pessoas têm que ser julgadas pelo seu caráter e não pela cor da pele? Até quando a gente vai ter que trazer o debate acerca da não violência contra a mulher? Até quando a gente vai ter que fazer a sociedade entender que os processos mais equilibrados, quem ganha é a sociedade? Num ambiente onde homens e mulheres que ocupam as mesmas posições ganham diferentes, está errado. Num ambiente onde negros e não negros ocupam as mesmas posições, mas não são oportunizados de modo igual, também está errado. Na medida que a gente olha para o lado
e não vê dentro das estruturas do poder executivo, legislativo, do judiciário, da nossa escola, do nosso bairro, da associação de bairro, realmente também está errado. Então, mobilizar também ambientes mais plurais, mobilizar para que esses ambientes sejam ocupados de modo igual, né, com equidade, com paridade de gênero, realmente são movimentos fundamentais no século XXI e no ano 2021 do que a gente está vivendo. Então, eu diria para vocês, para poder encaminhar e a gente poder abrir também, para trocar uma ideia aqui, é que realmente a gente vive um momento delicado e que, tendo em vista o momento delicado que a gente vive, né, uma frase do Malcolm X, ela se faz muito presente e certeira, que diz respeito a não confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. E muitas vezes, quando o oprimido se rebela contra o opressor, seja nos atos de racismo, seja uma mulher que é vítima de violência do seu companheiro ou de alguém na rua, seja um LGBTQIA+, que foi vítima de discriminação, qualquer outra questão, a gente, por sua vez, sempre acaba, né, dando razão para o agressor e nunca para a vítima, né? Então é importante que a gente não confunda a reação do oprimido com a do opressor, porque é isso, no movimento em que a gente tem feito ao longo desses 30 anos, ao longo de 100 anos, de 488 anos, de 500 anos no Brasil, desde que o primeiro negro pisou aqui vindo de África de modo escravizado e não migrante, né, isso tem que ficar muito óbvio também, que nenhum negro para cá veio como migrante, vieram como escravizados, tirados do seu solo, roubados a identidade e chegando aqui, obviamente, né, expostos a todo tipo de crueldade. E nisso diz respeito sobre o que a gente também tem buscado. O Djonga, não sei se vocês conhecem o Djonga, mas busquem conhecer, é um rapper, ele tem um trabalho muito consistente, gravou agora semana passada um podcast com o Mano Brown, Mano a Mano, é um podcast muito legal, se vocês gostam de podcast, indico o podcast do Mano Brown para vocês ouvirem, do Racionais MCs, e ele tem uma música que fala fogo nos racistas, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão ou já viram essa frase. E ainda assim, né, a gente pensa, né, por que a gente perderia tempo tentar ensinar um racista? Na verdade, né, a gente parte do contexto da desinformação. Eu digo para vocês que não há realmente paciência para racista. Não há espaço para um ser racista, não há espaço para um ser machista, não há espaço para um ser homofóbico. Mas à medida que as pessoas se colocam realmente à disposição para se desconstruir, para aprender, para crescer conjuntamente, coletivamente, está aí também a ponta de esperança que a gente ainda busca, né, aquela luz no fim do túnel que a gente ainda busca, para que realmente a sociedade se faça uma sociedade mais igualitária e justa. Haja vista que a gente está vivenciando nesse momento a década internacional do afrodescendente instituída pela ONU. E Canoas, que é uma cidade de referência no mundo, uma das maiores economias do estado do Rio Grande do Sul, pode sim se tornar um diferencial dentro dessa década que está mais para o fim do que para o começo. Mas ainda assim, ela acontece e boas alianças de vocês, profs e profs, com a ONU, com as agências da ONU, com as representações do Estado, podem ser firmadas. E nisso, assim como a gente firma aqui, né, firmamos o curso antirracismo, que eu creio que foi um grande pontapé, na verdade, não um pontapé, porque a ação já existia, né, mas um grande incentivo, eu diria assim, né, um grande incentivo de continuidade de ação, de reflexão e também formativa dentro da rede, vocês também podem estar buscando isso, né? Porque também compete a cada um de nós fazer a nossa parte, porque todo mundo também tem uma vida fora o seu ofício, né? Então, é no grupo de família, é no grupo do bairro, é no coletivo que vocês atuam, é na associação tal, é no movimento X. Então, realmente, busquem conectar as ações, busquem sair de uma zona de conforto, quem já saiu, obviamente, mas quem ainda não saiu ou não se sente confortável, saia dessa zona de conforto, porque realmente o lugar menos confortável é ficar onde vocês estão, né? O lugar mais confortável é na medida do respeito, é uma sociedade que se respeita, que se oportuniza, que se convive em diferença e que sabe crescer em harmonia dentro dessa diferença. Então, eu queria aqui deixar meu abraço
a todas e todos vocês, e que realmente esse final de ano possa ser um ano de mudança, um ano de crescimento e principalmente de uma postura adotada por vocês, antirracistas, onde a busca do conhecimento vai ser a chave para a libertação e emancipação crítica também de cada uma que está me assistindo, porque essa emancipação crítica, diferentemente de uma emancipação econômica, né? E aí eu trago aquele fato que o Emicida falou para o Luciano Huck, que o Luciano Huck se referiu ao 1% mais rico do país como elite. E o Emicida disse que, na verdade, não, né? Elite é o que a gente tem de melhor na raça humana. E, na verdade, aquelas pessoas não têm nada de bom além de dinheiro, né? E, então, são uma burguesia, ou seja, né, nós aqui não somos a burguesia. Podemos ser, sim, uma elite de pessoas pensadoras, uma elite de pessoas transformadoras, humanistas, uma elite de pessoas que vai fazer a diferença e vai construir e vai pavimentar a estrada para que os filhos da Carol, da Ana, da Ju, os meus, os de vocês, enfim, seus netos, tem pessoas que já têm netos, possam realmente viver num mundo melhor. E aí, quando eu falo mundo melhor, não é aquele slogan clichê, realmente é uma sociedade que a gente almeja e que a gente anseia por ela, né, ao longo desses últimos 30 anos que a grande maioria de nós está na atividade aí também. Então, muito obrigado pela convocatória e sigo, né, em conexão com a educação de Canoas, sigo à disposição também para a gente seguir construindo, e é sempre um prazer voltar a reencontrar as amigas e os amigos aí de Canoas. Nossa, Rafa, a gente que agradece, né? Que privilégio poder te escutar mais uma vez, né? Nós que participamos, então, da coordenação do curso, né, contigo, aqui junto à nossa rede. Também tive a oportunidade de te escutar no passado, né, numa formação do grupo Negra Cor, lá da MF Guajuviras, que também compõe essa trilha, né, com o módulo. E te dizer, assim, da importância desse debate, assim, que é tão incisivo, mas também sensível, né, assim, porque tu traz muitas questões que são muito fortes, são questões muito importantes, né, principalmente com todo esse contexto histórico, que é muito importante que a gente bata nessa tecla constantemente, né, porque tem muitas coisas, a gente sabe que a gente já vem de uma trajetória em que tem algumas mudanças, né, na perspectiva de como são trabalhados alguns temas na escola, não, ainda longe do que a gente acha que deveria ser e que gostaria que fosse, né, principalmente em função da lei, né, da 10.639, que a gente sabe que, né, como tu disseste, está completando já 18 anos e ainda assim a gente sabe que falta muito, né, a ser feito, mas a gente sabe que também já se tem esses outros olhares que entram na sala de aula, felizmente, né, de problematizar essas questões, de não tratar a história da população negra no Brasil apenas a partir da chegada dos primeiros povos escravizados, né, que vieram para o Brasil, e tratar só vinculado com o período da escravidão, né, a gente tem já vê esse movimento, não por acaso, a Secretaria de Educação também busca essa temática como formação continuada, né, através do teu curso, mas também de outras ofertas, né, que nós temos de formação, justamente porque a gente percebe que existe esse interesse, que existe a mobilização por parte das escolas, né? Várias escolas desenvolvem projetos com essa temática, né? Não só em função do 20 de novembro, como a gente sabe que muitas vezes acontece, mas ao longo de todo o ano. E por isso é importante, né, que a gente, a nossa grande intenção com essa trilha é também de subsidiar, de dar um apoio, de colocar em reflexão, em destaque, algumas dessas questões que são trazidas e que a gente sabe que são trabalhadas nas escolas, né? A gente teve a oportunidade de, no teu curso também, descobrir, né, conhecer colegas que a gente ainda não conhecia e que também desenvolvem trabalhos, às vezes lá individualmente, né, fechadinho na sua sala de aula, mas que fazem trabalhos incríveis, imensos, né, com relação à temática, né? Eu acho que também é um ponto que a gente tem que destacar essa vinculação, né, da educação infantil e do fundamental, porque a gente até ano passado trabalhava muito mais com a formação no fundamental, então a gente tem esse conhecimento do trabalho com as crianças e os jovens, né, os maiores, mas a gente perceber como o trabalho é importante que seja feito lá desde o início, né, desde sempre, né.
Então, um destaque assim que eu gostaria de fazer, que é justamente essa questão que tu apontas da vinculação com a comunidade, né? Que eu acho que isso é muito importante. Isso, na verdade, em vários aspectos na escola. A gente sabe que qualquer temática que seja trabalhada, que emerge na escola, a gente, quando se consegue fazer essa relação com a comunidade, trazer a comunidade para trabalhar junto, né, e fazer esse vai e volta, como tu disseste, né, eu acho que é muito importante, e principalmente nesses pontos, né, nesses temas, assim, que como a gente são sensíveis, né, a gente sabe que muitas vezes a gente está em casa, né, nas nossas relações familiares a gente percebe algumas coisas, e que na escola é que a gente vai ter esse clique, assim, né, quando algum professor fala alguma coisa, quando algum colega a gente percebe que nas diferenças, na verdade, né, na escola que nós convivemos, assim, com os diferentes, o diferente de nós, que na família, às vezes, não é, né, então, talvez, eu acho que esse seria um ponto, assim, que, de repente, a gente até poderia conversar um pouco mais sobre ações, né, eu acho que seria interessante pensar ações que sejam coletivas, assim, a gente pode pensar também até entre escolas, né, como podem fazer essas relações, daqui a pouco a gente, como a Ana disse, né, a partir do teu curso, nós estamos construindo, né, junto com os colegas, um grupo de trabalho para que a gente possa manter esse diálogo, né, essas reflexões sobre essa temática, e aí essa troca é que a gente consegue, na troca que a gente consegue perceber também outras questões, ter outras ideias, né, nos colocar em contato com os colegas. Então, eu acho que esse é um destaque, assim, que eu faço, que eu achei excelente, assim, principalmente levando em conta o contexto atual, né, que tu também nos trouxe, onde hoje, infelizmente, né, porque a gente sabe que a gente tem figuras públicas de autoridade, pessoas famosas, enfim, de vários âmbitos, que falam e fazem coisas, assim, absurdas, né, e com isso muitas pessoas estão se sentindo autorizadas a serem racistas, publicamente, né, porque elas sentem que existe espaço para isso, né, como tu disseste, elas perderam a vergonha, né, que eu acho que muitas estavam ali, né, contidas, né, se controlando, quando, na verdade, o movimento, o caminho que a gente vinha observando, era justamente o inverso, né, esse de policiamento que tu disseste, né, que é de vigilância, na verdade, a gente está o tempo todo nos vigiando, porque nós vivemos em uma sociedade que é estruturalmente racista, né, então a gente tem o tempo todo que estar atentos, né, pensando, bom, mas isso não pode mais ser feito, isso não é aceito, nunca pôde, mas a gente não pode, tem que interromper agora. Então, e num contexto atual em que essa polarização de qualquer tema, a gente tem observado isso, né, como algumas pessoas estão indo para o caminho inverso e, na verdade, se autorizando, se libertando para falar coisas que são absurdas, né, então eu acho que a escola também tem essa importância nesse momento, né, de chamar atenção para isso, de fazer esse trabalho que seja primeiramente interno, a escola se colocar para pensar, mas depois chamando, né, os estudantes, a comunidade, né, familiares, para pensar junto, né, e aí pensar Exatamente. Em ações que sejam coletivas. Sabe, Carol, uma das práticas que a gente fez no curso, que vocês devem ter visto, foi o resumo em rap, né, inclusive, né, a gente fez também no último encontro, né, a gente teve isso ao vivo, né, mas isso é uma dinâmica legal, assim, de pensar, porque quando a gente pauta a cultura hip-hop como política pública, ou outras culturas como política pública, também é entender que essas ferramentas podem ser, sim, o grande elo, né, que vai ligar o jovem com o educando, com o educador, que vai conectar a comunidade com a escola e vai fazer com que a comunidade ampare e respalde também a escola. E para que esse movimento ele ocorra, por exemplo, existem várias possibilidades. Por exemplo, a própria Secretaria de Educação poderia puxar uma batalha de rima entre as escolas, sabe? Poderia puxar a Batalha do Passinho, como o Dplay já fez. Poderia citar outros tantos exemplos que eu poderia dizer, mas existem várias formas de conectar e fazer com que o currículo escolar também esteja dentro dessas rimas, assim como o resumo em rap. Eu digo isso para vocês porque em São Leopoldo existia um projeto que era o Guardiões da Água, e eles fizeram através de e eu montei isso para eles, foi uma batalha de rima
que era uma oficina de comunicação comunitária, e o nome foi Batalha da Comunicação Fato versus Fake. Foi bem no ano de 2018, se eu não me engano, acho que foi 2018, né, eleição, fake news, uma série de questões, e eles fizeram a Batalha da Comunicação Fato versus Fake, justamente para botar os MCs, os jovens, né, da comunidade, a rimarem um contra o outro, tentando, então, desmistificar os fatos fakes para informar os outros jovens que estavam na roda sobre realmente os fatos verdadeiros e quem dirá também sobre uma visão que pudesse qualificar ali o debate. Então, realmente existem muitos movimentos, e eu acho que esse movimento de aproximação da comunidade já iniciou, porque eu também sou da comunidade e estou aqui, né? Então, ele já é um movimento existente, já é um movimento continuado, ele deve agora se aprofundar em práticas, né, pedagógicas e metodologias que desenvolvam essa relação e façam aflorar realmente uma construção muito potente, né? Falando em batalha de rima, um outro exemplo que eu posso trazer, e até que eu sempre falo nas formações com infantil, que eu acho que cabe aqui comentar, é que a gente tem que conhecer a comunidade, conhecer essas famílias que estão chegando na escola. E como experiência como professora na educação infantil, eu tive o prazer de conhecer um casal que participava de batalhas de rima. E aí, óbvio que a primeira coisa que a gente pensa como professora, né, no planejamento, como que a gente pode enriquecer esse planejamento, convidando esse casal para a escola, para participar de proposições pedagógicas e que foram excelentes e que as crianças naquele momento ali de letramento social, de conhecendo letras e de tentando entender esse mundo, começam também a brincar e brincar com o ritmo, com o som e com as próprias palavras, né? E participar e ver tudo isso, assim, é realmente assim, mais um exemplo para pensar o quanto a gente tem na comunidade boas ferramentas já culturais que podem vir para a escola enriquecer o trabalho também. Exatamente, Ju. E uma das práticas que vocês poderiam adotar para agradar gregos e troianos, por exemplo, seria justamente uma batalha de MCs versus trovadores, também congregando, por exemplo, com atores do tradicionalismo canoense, né? Isso é uma prática que eu fiz em 2007 com o Volmir Martins. Não sei se vocês lembram do Volmir Martins, mas era aquele tradicionalista que faleceu e falava assim, ataca as éguas, Salvador. Ele era um cara, né, muito famoso no meio tradicionalista, infelizmente faleceu, mas em 2007 nós fizemos uma batalha. Ele trouxe o time do MTG e nós trouxemos o time da rua, né? Então, realmente, ali foi também, a gente nem sabia essa nomenclatura, mas ali foi uma grande ecologia dos saberes também, né, que potencializou primeiro a troca, uma troca respeitosa entre duas culturas, entre dois setores, mas que ainda assim compactuam da mesma metodologia, que é a rima, eles trovando, nós rimando, mas no final das contas dá a mesma coisa. Eu acho que vocês pensarem num grande circuito aí para as escolas seria legal para o Volta às Aulas ano que vem. Me coloco à disposição para estar junto já. Excelente ideia, eu já estou aqui, a gente já vai tendo as ideias aqui, né? Que bacana. E eu fico pensando assim, Rafa, com a tua fala, assim, nossa, tem tanta coisa que vem, né? A gente fica refletindo, assim, e agora, assim, tem muito essa discussão, a gente falou ali nos tempos, né, sombrios, assim, que a gente percebe que as pessoas estão se autorizando, né, a falar coisas que já pensavam, mas que guardavam, enfim. E eu fico pensando na questão de usarem a liberdade de expressão como se tudo pudesse ser dito, né? A liberdade de expressão que se fala nesse sentido, as pessoas querem liberdade de ser racistas, machistas, homofóbicos, e a gente vê, assim, como tu tinhas falado a questão da família, né? A gente vê o quanto, assim, a gente recebe lá naquele grupo de WhatsApp um texto dizendo que antigamente se podia dizer não sei quantas coisas e que agora tudo é mimimi, né? Quantas vezes nós temos que fazer essa intervenção na nossa própria família ou no nosso grupo de amigos, enfim, e nem sempre é confortável, como tu disse, né? É muito mais confortável a gente ficar no lugar onde tá, mas não muda nada. Então a gente precisa sim dizer, olha, não é assim, e conversar, né, para abrir espaço, porque o que eu penso assim nisso de que as pessoas acham que tudo pode ser dito, tudo é minha opinião, né? Tudo eu posso sair dizendo para as pessoas e atacando os outros muitas vezes, né? A gente vê que é a desinformação, também muitas vezes é também um pouco de querer machucar o outro, né? Porque muitas vezes isso acontece.
E nosso papel, assim, enquanto professora, assim, professoras, né, de mudar para essa próxima geração que está vindo, né, que vem forte muitas vezes, né, que já pode lutar, né, nesse sentido de luta ser no cotidiano, né, como tu tinhas trazido. Então, eu acho que faz parte da gente, sim, não silenciar quando a gente vê essas coisas acontecendo, né? Não deixar com que as pessoas pensem, mas tudo é mimimi, agora nada se pode dizer. Não, não é que nada se pode dizer, que a gente não pode agir de uma forma racista, machista, homofóbica e atacar os outros e achar que isso tudo só pode ser a minha opinião, como muitos dizem aí, né? Então, já aconteceu comigo e acredito que com todos nós aqui, essa questão de ter que entrar, às vezes, numa mesa de conversa e ter que dizer, não, olha, mas não é assim, a gente tem que discutir isso, né? E não é confortável, mas eu acho que tem que ser feito, a gente tem que seguir, né? Nós falamos tanto assim nisso da questão de mudança de mundo, né? De mudar o mundo, e eu é bem como como tu falaste ali, né? Não é só na idealização, tudo não é sim para que a gente possa ali a partir dos nossos filhos, né? A partir dos nossos alunos e construindo, né? Com todos e realmente assim assusta a forma como muitas pessoas têm agido, né? A cada dia a violência, aquela que a gente sempre falou que tá ali atrás, talvez, de um computador, que as pessoas se xingam muito mais na internet, querem dizer muitas coisas, a gente nota que agora, ali além de ser atrás da internet, também ali na frente da outra pessoa, saem dizendo muitas coisas que não tem nem cabimento, né? Então, realmente, assim, faz a gente refletir o quanto é muito necessário, né? A gente está aqui, muito necessário que os professores nas escolas, não só os professores como todos, né, os alunos e a comunidade inteira participe dessa escola antirracista, né? E acho que não é nenhuma vergonha, né, para um professor dizer, olha, mas eu não tenho muito conhecimento nessa área, não é vergonha nenhuma. A gente está aqui para aprender, né? Nenhum de nós nasceu sabendo tudo, né? Eu estou aprendendo o dia inteiro, né? Então, acho que isso é importante a gente também colocar como essa busca de cada um, né, para se tornar melhor também. É isso, Ana. Ninguém nasceu sabendo tudo, bem como ninguém nasceu racista também, né? E isso diz muito, inclusive, né, sobre como a gente se desenvolveu, o meio que a gente cresceu. Obviamente, cada um sabe das dificuldades que passou na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, mas ainda assim não é justificativa para seguir mantendo e fazendo a manutenção diária de uma postura racista. Bem como entender que internet, ou quem dirá na rua, né, não é um território sem lei, existem leis e o livre-arbítrio ele tem um dispositivo limitador, que é não infringir a lei, né? E o não infringir a lei diz muito sobre também como as pessoas podem compreender também, como encaminhar muitas vezes situações que são extremas, né? Então, a gente ficaria aqui horas e horas também falando mais, né? É sempre muito legal assim, a gente poder conversar. E agradeço mais uma vez, Ana, Carol, Ju e todos que estão assistindo, você que está na sua casa nos assistindo, que espero que tenha gostado dessa nossa troca de ideias, realmente, e que a gente possa seguir em contato. Quem quiser buscar meu trabalho, @Rafuage no Instagram, Rafa Rafuage no Facebook, né, pode chamar lá no direct, se quiser o WhatsApp, a gente passa também para trocar ideia, quiser construir na sua rede, na sua escola, no seu bairro, no seu território, chama, vamos construir junto, e eu acho que é esse movimento que precisa ficar como legado, né, do que a gente vem fazendo junto aí. Perfeito, Rafa. A gente te agradece mais uma vez pela parceria e por sempre se colocar assim à disposição. Nós agradecemos muito. E a gente sempre lembra, né, os colegas, as colegas que preenchem o formulário de presença, a gente sempre coloca, né, para registrar a presença na formação e que assistam os outros módulos dessa trilha, que foi construída, assim, com muito carinho também, assim, com muita dedicação, e que tem a participação de colegas da nossa rede, né, pensando e discutindo essa temática e trazendo outros elementos, né, que possam contribuir com a prática pedagógica nesse objetivo que é que nós possamos construir, então, uma escola antirracista, né, pensando na educação para as relações étnico-raciais. Então, a gente agradece a participação de todos e um abraço. Até a próxima.